Eu sou Cristiana de Abreu Rosa, sou da comunidade Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Canoas e a comunidade Santa Maria Madalena solicitou que eu fizesse um vídeo contando um pouco sobre o santo do dia, São João Batista de La Salle. São João Batista de La Salle nasceu em Reims, na França, no dia 30 de abril de 1965. Faleceu no dia 7 de abril de 1719, poucas semanas antes de completar 68 anos de vida. Ele nasceu e viveu num mundo totalmente diferente do nosso. Ele era primogênito de uma família nobre que viveu na França. Como desde pequeno ele queria ser sacerdote, ele recebeu a tonsura aos 11 anos de idade e foi nomeado cônego da Catedral de Reims com 16 anos, super jovem. Quando morreram seus pais, ele era muito jovem. Ele teve que encarar a administração dos bens da família e também foi ele que criou os irmãos, dando amor, alimentado com a oração, vivência dos mandamentos e na vida sacerdotal também, Como ele tinha esse dom, ele conseguiu educar os seus irmãos. Desta forma, o carisma da educação foi brotando naquele coração chamado a vida religiosa e sacerdotal. Estudou em Reims, em Paris, Ele estudou em Paris e deu passos concretos de encontro às necessidades no campo da educação. Cuidar e educar de maneira virtuosa os homens. Sendo assim, foi uma resposta a Deus e à Igreja. Ele foi ordenado sacerdote no dia 9 de abril de 1678. E uns 2 anos mais tarde, ele recebeu o título de doutor em teologia. Nesse período de sua vida, comprometeu-se com um grupo de jovens, rudes e poucos instruídos, a fim de fundar escolas para as crianças mais pobres, escola para crianças de filhos de operários. Naquela época, poucas pessoas tinham condições de viver no luxo, enquanto a grande maioria vivia em condições de extrema pobreza. Os agricultores nas aldeias, os trabalhadores nas cidades. Então foi aí que São João Batista de La Salle resolveu fundar as escolas cristãs para jovens, crianças e jovens de operários. E na época era só de meninos. As escolas laçalistas eram escolas somente de meninos. Essa ideia de fundar as escolas surgiu porque era um número reduzido de pessoas que conseguiam enviar os seus filhos para a escola. A maioria das crianças tinham pouca possibilidade de um futuro decente. Comovido pela situação desses pobres, que pareciam tão distantes da salvação, de uma outra forma, La Salle então tomou a decisão de colocar todos os seus talentos a serviço dessas crianças. Frequentemente, essas crianças eram abandonadas a si mesmo e sem educação. La Salle, para ser mais eficaz e não se sentir um estranho no meio dos pobres, ele abandonou toda a sua fortuna. Abandonou a casa paterna e foi viver com aqueles jovens rudes lá junto com eles. Ele renunciou então toda a sua fortuna para depois organizar uma comunidade de homens que hoje nós chamamos de irmãos das escolas laçalistas cristãs. A sua obra encontrou forte oposição das autoridades eclesiásticas, que não aceitavam a criação de uma nova forma de vida religiosa, uma comunidade de leigos consagrados ocupando-se das escolas, juntos e por associação. As autoridades educacionais na época ficaram perturbadas pelos métodos inovadores de La Salle e por ser absoluto desejo de gratuidade para todos, totalmente indiferente ao fato de saber
se os pais poderiam ou não pagar a escola. Apesar de tudo, La Salle e seus irmãos lasallistas, com êxito, criaram uma rede de escolas de qualidade. La Salle foi inovador ao propor programas, para a formação de professores leigos, para escolas também domiciliares para os jovens trabalhadores e uma das primeiras instituições para a inserção de jovens delinquentes. Essa grandiosa obra se estendeu rapidamente pela França e depois da sua morte por todo o mundo. Em 1900, João Batista de La Salle foi proclamado santo da Igreja. O Papa Pio XII o declarou padroeiro universal dos educadores. São João Batista de La Salle mostrou como se deve ensinar e tratar os jovens, como enfrentar as deficiências com compaixão, como ajudar, como curar e como fortalecer. Hoje as escolas dos irmãos de La Salle existem em quase mais de 80 países pelo mundo. São João Batista de La Salle, fundador dos Irmãos das Escolas Cristãs, nos prova que quando se tem uma inspiração que fará o bem para a sociedade, vale a pena nos doarmos, vale a pena a gente investir e ir à frente do nosso ideal. Celebremos em sintonia com todos os que na sociedade e na igreja exercem a função e a missão de ensinar. Lembrando a nossa campanha da fraternidade, que esse ano fala da educação. Então, que São João Batista de La Salle seja exemplo para todos os educadores, para todas as pessoas no mundo. Viva Jesus em nossos corações, para sempre. Nasci pro céu.